E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Vídeo este que eu não sei como começar, nem o que falar direito, pois vocês viram aí no título do vídeo, não é pra chamar atenção, nem é clickbait nem nada do tipo. Realmente é um livro que eu li recentemente e eu não sei o que falar desse livro porque eu meio que odiei ler este livro, mas eu amei o livro. E foi tipo assim, um dos piores, melhores livros que eu já li. Eu vou tentar explicar pra vocês o porquê de tudo isso. Eu espero que vocês consigam compreender e também vou falar um pouco sobre a história do livro em si, né? Já queria começar pra vocês lendo o quê? O primeiro parágrafo do livro. Literalmente 2 frases pra vocês entenderem mais ou menos como eu comecei esse livro. Que começa assim o livro. Literalmente você abre a página e começa assim: matei minha mãe. Enterrei meu amigo. Essas são as 2 primeiras frases do livro. E aí vocês sabem que eu amo começos de livros que já começam como surtados e deixam você assim, querendo continuar e ao mesmo tempo pensando: meu Deus, o que é isso, velho? Eu percebi agora, pra vocês terem noção do como eu estou ainda meio, sabe, fora de mim, depois dessa leitura, que eu terminei há pouquíssimo tempo, que eu não falei o nome do livro. Mas é o livro Matei Minha Mãe, do Anderson Félix. Então a primeira frase do livro é também o título do livro. E assim, um título super tranquilo, né, galera? Matei Minha Mãe, o título do livro. Quando o autor entrou em contato comigo pra perguntar se eu tinha interesse no livro dele e tudo mais, e me disse o título, eu já fiquei super curioso. Mas ele me falou que antes de fechar alguma coisa comigo e antes de eu decidir se eu toparia ou não ler esse livro e divulgar aqui pra vocês, ele preferia que eu lesse alguns capítulos antes, pra eu ter certeza de que eu realmente queria falar sobre esse livro. Porque o próprio autor sabia que era um livro que incomodaria e poderia me incomodar, até porque foi um dos objetivos dele. Então foi por isso também que a galera que tava me acompanhando lá nas lives, eu tampei a capa do livro, tanto pra fazer um suspense, né, porque eu amo fazer suspense das coisas que eu tô lendo, mas também porque eu não sabia se essa leitura ia virar vídeo do canal, se esse livro ia ser um livro que eu iria conseguir recomendar pra vocês e se eu ia querer recomendar pra vocês, porque eu confesso que eu fui com um pouco de medo, justamente porque o próprio autor me alertou de que era um livro que ele ia ter passagens preconceituosas e passagens pesadas feitas propositalmente, e porque eu já li as primeiras páginas quando ele me mandou e eu já fiquei: meu Deus, não estou gostando, mas ao mesmo tempo quero continuar. Eu não sei explicar direito a sensação que eu tive com esse livro, mas é uma sensação parecida com o que eu tive lendo Lolita. Mas não é a mesma coisa, a sinopse do livro não tem nada a ver com Lolita, mas é uma sensação que é aquela coisa que você não gosta daquilo que você tá lendo, você sabe que em alguns momentos é super errado, mas você quer continuar, porque por algum motivo a escrita é tão boa e, sei lá, você fica interessado em saber até onde isso aqui pode chegar. Porque aqui a gente vai ter como protagonista o Samuel. Ele é um menino de 15 anos e o livro vai se passar nos anos 90. Então, obviamente, a gente vai ali lidar com uma sociedade muito diferente da sociedade que a gente está hoje em dia. É um livro onde vão ter várias passagens preconceituosas, passagens machistas também, vindo do personagem principal e de pessoas que ele vai encontrando ao longo do livro. Mas como o autor falou, ele fez esse propósito para retratar a realidade da época. Então, eu não sou um jovem dos anos 90, eu sou dos anos 2000 no caso, mas eu sinto que ele fez um trabalho assim bacana, e também porque o autor foi um jovem dos anos 90, então ele sabe do que ele está falando aqui. E é muito interessante porque a sinopse do livro vai ser basicamente esse menino. Ele fala pra gente que matou a mãe e enterrou o amigo. E aí ele fala pra gente que ele vai contar a história dele nesse livro e que ele não é nenhum letrado e que ele tá meio que só registrando a história dele porque ele foi aconselhado a fazer isso. E outra coisa que eu achei muito interessante é porque a gente vai estar lendo a história, a narrativa normal, em primeira pessoa, e do nada vai ter como se fosse uma nota de como se fosse uma pessoa que, sei lá, estivesse lendo aquilo e corrigindo. E aí a nota fala tipo assim: nota tanto de tanto. Fica ao que ele escreveu ali mesmo, uma nota sobre o que o cara escreveu. Aí você já fica: meu Deus, de onde que tá vindo isso? Então, além dele carregar essa culpa de dizer que matou a mãe, ele também é uma pessoa que ele é muito afastado do pai. Então ele não tem uma relação muito boa com o pai, e você fica também se perguntando por quê. E ele decide largar a escola e trabalhar, porque ele tá naquela crise de não saber o que ele quer da vida direito, e ao mesmo tempo naquela pressão de conseguir um emprego, e a crise de desemprego também tá muito grande. E aí meio que muitos jovens acabavam fazendo isso nessa época, e ele foi um desses. Então ele decide largar a escola e investir, tentar trabalhar para ajudar em casa e também para conquistar a própria liberdade. E o que acontece? O irmão dele desaparece. Ele tem um irmão mais velho que tocava numa banda, e ele acaba desaparecendo junto com a namorada, sem deixar explicação. E aí tanto ele e o pai dele ficam super preocupados com esse desaparecimento, quanto a família da namorada do irmão dele também ficam e começam até a culpar ele e o pai dele, o Samuel e o pai dele, por esse desaparecimento. E aí a gente vai acompanhar isso tudo, ele lidando tanto com esses problemas que ele já tinha antes, tanto com esse problema recente, que é o desaparecimento do irmão, e ele se perguntando por que o irmão dele iria ter fugido, ou o que será que aconteceu, pra onde é que o irmão dele foi. E a gente vai acompanhar
Então esse livro ele vai ter essa cargazinha assim do mistério, da gente ficar se perguntando algumas coisas. Esse rolê dele ter matado a mãe, que é uma coisa que sempre acaba voltando pra narrativa. Esse rolê também do porquê dele ser afastado do pai e o porquê do irmão dele ter desaparecido com a namorada. Mas o livro pra mim ele é mais um drama e um romance de formação, porque a gente vai acompanhar a vida do personagem, por mais que não vá passar anos, a gente vai acompanhar um período da vida dele, ele passando por diversas situações e conhecendo várias pessoas e os aprendizados que ele vai tendo com isso. Só que foi um livro que eu odiei ler porque é o seguinte, o personagem principal aqui, ele é, uma coisa que é importante destacar, ele é viciado em masturbação, tipo, literalmente viciado, ele precisa de tratamento com isso e o livro também ele vai ter muitas cenas explícitas de sexo, então o autor vai descrever, porque como é um livro em primeira pessoa narrado por um menino de 15 anos, pra ele, e principalmente com esse problema que ele tem, esse vício, era uma coisa extremamente importante. Então quando ele chega nesses momentos relacionados a isso, ele descreve de uma maneira bem descritiva mesmo, e ele faz até uns comentários ali bem desconfortáveis e tudo mais, que me deixou desconfortável lendo. O autor também vai trazer umas críticas e umas abordagens e umas reflexões sobre a questão da masculinidade tóxica, que era uma coisa ainda muito pior naquela época dos anos 90. E a gente dá pra perceber que o objetivo do autor foi criar um personagem assim que vai fazer a gente ficar com raiva e vai fazer a gente ficar incomodado com as coisas que ele fala e o jeito que ele pensa e a forma como ele enxerga mulheres também, porque vão aparecer outros personagens que vão ter pensamentos ou diálogos e vão contrapor o que esse personagem falou com coisa no mínimo decente, né, que não é nem nada demais, assim, é literalmente o básico que a gente espera, só que pra aquela época não era tão básico assim e a gente também vê que não eram todas as pessoas que pensavam dessa maneira, mas o autor escolheu contar o livro na perspectiva de um menino de um adolescente no caso, que tinha todos esses pensamentos, então ele vai ter uma visão muito machista do mundo também e querendo ou não, eles estão inseridos ali numa realidade de uma classe mais baixa da sociedade, então ele vai ter esses problemas financeiros, o pai dele também vai passar por isso, as pessoas ao redor dele, os vizinhos e tudo mais, então em alguns momentos do livro o autor também vai fazer essa crítica sobre as classes sociais e sobre o preconceito que as pessoas sofrem no geral e como era isso naquela época. Então eu achei muito interessante esse livro, porque ao mesmo tempo que o processo de leitura não foi um livro assim que eu fiquei, nossa, como estou amando essa leitura, porque eu realmente fiquei incomodadíssimo em vários momentos, mas eu já falei pra vocês aqui no canal diversas vezes que eu amo me sentir incomodado lendo um livro, porque eu acho muito bom quando o autor consegue despertar um incômodo em mim, principalmente quando eu já sei que esse foi o objetivo. E eu acho que o Anderson fez esse trabalho de uma maneira muito boa, porque teve uns momentos que eu ficava, meu Deus, eu preciso largar esse livro por um tempo, por mais que seja um livro curtinho, de menos de 300 páginas, pra absorver tudo que eu acabei de ler, porque eram umas viagens que o personagem tinha, que às vezes ele tava ali no momento dele, que ele tava ali excitado, e aí ele começava a falar sobre o negócio da morte da mãe, dele ter matado a mãe, misturava tudo, e você ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus! Só que eu precisava ler, e eu não me arrependi, porque eu achei muito interessante, porque o autor fez questão de deixar claro que era um livro escrito por um jovem de 15 anos, que não entendia disso, tipo, não gostava de ler, que ele só tá meio que registrando. Então é de uma maneira muito crua que a história é contada, sem muitos floreios, a escrita é, assim, de uma forma bem simples e crua, só que em alguns momentos você consegue pegar reflexões, umas coisas bem simples, mas que você meio que começa a entender. E ao mesmo tempo que você não gosta do personagem, fica puto com algumas coisas que ele pensa e fala, e com outras pessoas que vão aparecendo também, você meio que cria esse desejo de tentar ajudar de alguma maneira, pelo menos foi comigo. Tem uma parte do livro que ele tá conversando com outra pessoa mais velha e a pessoa fala pra ele procurar terapia e ele fala que terapia é bobagem, aí o cara contrapõe e fala que não e que isso pode ajudar. E foi a mesma coisa que eu pensei, porque eu sei que se nos anos 90 terapia fosse uma coisa assim que fosse mais aceita como é hoje em dia, talvez muitos jovens não tivessem os pensamentos que esse jovem tinha aqui, e até hoje em dia a gente conhece algumas pessoas que consideram terapia uma coisa de perda de tempo, ou que tem o preconceito, né, que muita gente tem e ainda meio que é um tabu, mas eu fico imaginando nos anos 90 isso era um tabu maior ainda. Então, ao mesmo tempo que você fica com raiva, que você se incomoda com essa leitura, que você odeia, você também quer ajudar. Então, eu acho isso muito bom quando o autor consegue me deixar desconfortável, mas ao mesmo tempo não me deixar só desconfortável. Eu sei que teve um intuito com esse livro, não foi um livro que ele quis criar um personagem preconceituoso, um personagem com falas preconceituosas e personagem com esses problemas tudo sem intuito nenhum. Dá pra ver que nas entrelinhas do livro o que é que ele quis criticar, o que é que ele quis fazer a gente refletir. Pelo menos eu tive esse entendimento. E também é um livro que ele vai ter uma narrativa bem cínica e com, assim, sei lá, um humor meio ácido, porque o livro vai ter muito palavrão. Então, obviamente, é um livro que eu não recomendo para pessoas menores de idade, justamente por todas essas coisas que eu falei antes. Mas uma das coisas que me fez amar mais ainda o livro, que eu já tava gostando bastante da construção toda que o autor tinha feito do personagem, foi o final do livro. Eu, literalmente, o último capítulo, eu tava lendo, o penúltimo capítulo, na real, meio que eu já tinha
achado que não tinha mais nada pra história me entregar. Eu pensei que todos os pontos já estavam ali fechados e que seria isso. E aí, ele veio com o último capítulo, o penúltimo capítulo, que eu fiquei de cara. Eu literalmente abri minha boca, porque eu não tava preparado pra essa reviravolta. Por mais que tenha sido uma coisa que passou pela minha cabeça, eu achei que não iria mais acontecer. E aí eu achei melhor ainda isso ter sido colocado no livro, porque apesar de ser uma coisa bem pesada também, e de não ser uma coisa fácil de ser lida, eu juro pra vocês que minha voz chegou a embargar, e vocês sabem que isso é difícil de acontecer, mas eu senti meio que um nó na garganta lendo essa parte do penúltimo capítulo, que eu fiquei desesperado. E eu tive até que parar um pouquinho pra continuar. E eu juro que eu não tô exagerando. Eu queria estar exagerando, mas eu juro que foi literalmente isso que eu senti. Eu achei melhor ainda isso ter acontecido, porque ele já fez outra reflexão sobre outra coisa, que é um assunto que eu não posso contar, senão eu daria spoiler pra vocês. Enfim, depois de muito pensar e depois de concluir a leitura e de decidir o que é que eu tinha achado, porque eu só gosto de recomendar livros aqui pra vocês quando eu tenho certeza de que foi um livro que mexeu comigo, um livro que eu gostei, e também um livro que eu sei que muita gente vai gostar. Mas, obviamente, depois de tudo isso que eu falei, obviamente não é um livro que vai ser do agrado de todo mundo. É uma narrativa muito perigosa, é uma forma de contar uma história que não vai agradar todo mundo, eu tenho certeza. Então, eu tô aqui recomendando pra quem também gosta de sentir essa sensação e pra quem quer conhecer aí uma história diferente, porque isso aqui é muito diferente de tudo que eu já tinha lido. A forma como ele insere a gente na mente do personagem, as coisas que esse personagem pensa com 15 anos, pra mim foi uma coisa bem única, que por mais que tenha me deixado desconfortável, eu amei. Eu tenho certeza que essa é uma leitura que eu não vou esquecer. E eu sempre vou lembrar quando eu pensar em livros assim que me fizeram mais pensar e quebrar minha cabeça, querer gritar e querer jogar o livro pra longe de mim, mas ao mesmo tempo que eu não conseguia largar. Foi essa a sensação, basicamente. Eu nem sei se eu falei tudo que eu precisava falar sobre o livro, mas esse livro me deixou tão a bublé das ideias que eu nem sabia como começar esse vídeo, nem sabia o que eu precisava falar. Eu fui tentar escrever meio que um roteiro, mas eu também não estava conseguindo escrever, então eu decidi só ligar a câmera e vim falar pra vocês, tentar passar um pouquinho, porque eu não consegui ainda passar tudo, porque senão eu teria que ficar 1 hora aqui falando sobre. Eu espero ter pelo menos passado uma parte do que esse livro me causou e de como essa leitura mexeu comigo, e espero ter convencido pelo menos algum de vocês a ficar curioso e querer ler esse livro. E meu Deus do céu, eu ainda vou pensar muito nesse livro. Eu já terminei faz algumas horas, mas eu ainda tô assim pensando em tudo que eu li, tentando abastecer, principalmente o final. Juro pra vocês, gente, o final do livro. Sério. Pelo amor de Deus. Eu quero também agradecer ao autor por ter me convidado para ler esse livro, mas ao mesmo tempo não sei se agradeço ou se mando o boleto da terapia para ele pagar. Mas sim, muito obrigado por ter confiado no meu trabalho para ler esse livro. Eu acho que ele já entrou em contato comigo também porque é uma leitura que meio que faz a minha cara. E é um tipo de coisa que eu gosto de ler. Então, pra vocês também que gostam, que eu sei que muita gente tem aqui se identifica com um gosto parecido com o meu, fica aí a recomendação. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero ver vocês no próximo. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo e comentar aqui embaixo, porque isso me ajuda muito ao YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas. Um beijão e tchau.